nós vamos aqui analisar quem tem mais chance. O Santos contra o Boca ou o River Plate contra o Palmeiras? Fique ligado aí, hein? Mas agora nós vamos abrir espaço para o Brasileirão. Salve o tricolor paulista, o líder do Brasileirão. Presidente novo, Muricy voltando e joga no meio de semana lá em Bragança Paulista. Eduardo Afonso e o São Paulo. Empossado como presidente do São Paulo na última sexta-feira, dia 1º de janeiro, Júlio Casares concedeu nesta segunda-feira sua primeira entrevista coletiva. E com um plano ousado de, nos próximos 100 dias, colocar em prática no São Paulo 50 metas. 50 metas que envolvem do futebol ao social, passando pelo Morumbi, pelo naming rights do estádio, pelo projeto sócio-torcedor e por tudo aquilo que envolve a instituição. Casares concedeu uma entrevista longa de mais de 50 minutos e deixou claro que a dívida do clube é gigante, mais de 550 milhões de reais, e que ele não tem como prometer que ao final dos 3 anos de mandato conseguirá quitar esta dívida. E a dívida que você perguntou, que eu posso chamar de compromisso, porque tem dívida bancária, tem compromissos com credores, ela está em torno de 570, 580 milhões, salvo o melhor juízo, salvo mais uma conversa com o Serginho mais tarde. Espero que essa dívida, com o tempo, ela vá diminuindo. Casares também foi muito claro sobre os métodos utilizados pela antiga gestão de venda de atletas da base para arrecadar dinheiro. Ele não conseguiu descartar que esta é uma das possibilidades da sua gestão. Claro que nós faremos o possível, o impossível e mais o impossível para tentar manter os novos valores aqui. Mas existe uma questão orçamentária de mercado, existe a questão profissional do atleta, existe o mercado de agentes e o sonho dos atletas. Mas dentro do que nós pudermos fazer, nós queremos que o jogador revelado seja valorizado, seja mantido e deixe no São Paulo um legado esportivo antes do legado financeiro. O Departamento de Futebol do São Paulo, na gestão Casares, terá o diretor de futebol estatutário, Carlos Belmonte, e mais 2 diretores adjuntos. Muricy Ramalho, que foi oficializado, será o coordenador de futebol, tanto profissional como da base. O São Paulo terá também um diretor executivo de futebol. Raí permanecerá até o final do Brasileiro e outro nome será contratado. Ele descartou Rodrigo Caetano, que acertou com o Atlético Mineiro, mas disse que conversou com ele e que ele custava muito caro. Ele quer um diretor executivo a partir de fevereiro, com valores dentro do orçamento do clube. Esta gestão vai buscar formar treinadores dentro do próprio São Paulo, com a ajuda de Muricy, de Fernando Diniz, que está garantido, e também com a ajuda de Kaká, que será uma espécie de estagiário no Comitê Avançado de Futebol sem remuneração. Já Lugano deixou o clube com o final da gestão Leco. Já dentro de campo, a bola rola para a gestão Casares nesta quarta-feira em Bragança Paulista, no jogo contra o Red Bull Bragantino. O time tem 7 pontos de vantagem em relação aos vice-líderes e pode, em 2 meses, dar o primeiro título da era Júlio Casares no comando do São Paulo. A pressão é grande, segundo o novo presidente, mas ele confia no elenco. Pablo e Luciano fizeram atividades nesta segunda-feira no gramado do CT, mas estão praticamente descartados para esta quarta-feira. Devem ficar para o clássico contra o Santos no próximo domingo. Luan está suspenso e Reinaldo volta de suspensão. Eduardo Afonso para os canais Fox Sport. Obrigado, Edu. Ô, Mauro Naves, São Paulo, líder do Brasileiro, agora focado só no Brasileirão e sob nova administração. Mauro. E aí renovam-se as esperanças, como eu te disse, né? A gente teve neste ano aí discurso de alguns novos presidentes nos clubes e todos eles falando em reformulação e, evidentemente, pondo o dedo naquilo que é mais fundamental para os clubes e a pandemia só agravou. E não é só o São Paulo que está nessa, a gente sabe que vários clubes estão passando por dificuldades, e aí esse discurso é sempre o mesmo. Vamos tentar segurar o máximo que a gente puder dos nossos talentos, pensar muito em reforços, na hora que tiver que contratar alguém muito pontual, com preço muito interessante. Mas, por exemplo, o próprio São Paulo, agora em dezembro, numa reunião do Conselho, estabeleceu lá uma meta de ter que vender, ter que fazer
176 milhões em vendas de jogadores. Hoje, o presidente não se referiu a isso, né? Fez um discurso assim um pouco mais mega, né, sobre o problema financeiro, mas dando a letra aí que está devendo mais de 500 milhões e que tem que fazer uma engenharia financeira aí para ir pagando isso. Porque, eu repito também, a gente tem que olhar essa dívida e ver o que é a curto prazo, o que é médio, o que é longo. Por isso que ele não sabe assim, se ele vai sair em 3 anos tendo pago tudo isso. Mas, enfim, é uma esperança nova. Eu acho que o fundamental para todos eles que estão entrando, e tenho certeza que o Júlio Casares não será diferente, muito pelo contrário, é esta coisa de colocar os pés no chão. Tem que colocar os pés no chão. Eles têm um centro de treinamento maravilhoso, que é lá em Cotia, revela muita gente. Esse pessoal tem que ser aproveitado, essa meninada. Ele falou numa coisa que eu acho fundamental também. O jogador começa lá, ele tem que amar primeiro o São Paulo, o próprio clube, para depois pensar se vai para a Europa, para Barcelona, para Real Madrid e deixar um pouco de legado aqui esportivo, né? Não é só ser criado lá e virar dinheiro. Eu acho que esses meninos precisam passar pelo time profissional e serem bem utilizados. Eu acho que ele vai conseguir isso. Essa equipe que ele está levando lá é muito profissional, inclusive com a presença do Muricy, né, que tem uma história maravilhosa lá e um conhecimento enorme sobre o futebol e sobre o clube, onde ele foi muito vitorioso. Eu acho que vai funcionar assim essa gestão e é pé no chão. Isso a gente tem visto, é discurso lá no Corinthians, é no Atlético Mineiro, é lá no Sul. Todo presidente que está assumindo tem que passar por isso. Não dá para prometer títulos, não dá para prometer grandes contratações, porque o momento não permite. Os clubes precisam administrar as dívidas. No caso específico do São Paulo, poxa, a situação é boa.